desse encontro nosso. É sermos multiplicadores. É procurarmos fazer algo para preparar o nosso próprio caminhar do amanhã. Tudo que se faz hoje para uma pessoa idosa é preparando os nossos próprios caminhos. Nós que temos o direito de escolher a semente, o solo, plantar, cuidar e esperar o retorno. Que nós sejamos esses multiplicadores. Falamos aqui ainda há pouco com o nosso querido da Vesta, da MTC, a respeito de muitos comportamentos que precisamos ter daqui por diante, com referência à própria captação de recursos. Vocês imaginam que nós encontramos recentemente em uma suposta ILPI de Caruaru, que estava tratando e maltratando pessoas idosas. Nós resgatamos vidas humanas sendo deterioradas, sendo maltratadas. Que nós tiramos do ILPI no mês passado foram idosos já ficando, permite a expressão, mortos, está expressando a palavra, com enfermidades incríveis, cruéis. E nós fomos lá, resgatamos e distribuímos para os ILPIs. E o que aconteceu é que nós mandamos para lá, muitos delas não tinham condição de suporte de receber aquela carga. Se ela estava programada para ter 20 idosos, passou a ter 25 ou 30. De imediato, ela tem que se programar para poder receber os idosos, nós não vamos para lá. Mas o conselho precisa de respaldo. Essa captação deixa o fundo da pessoa idosa respaldada financeiramente para que possamos não investir na instituição filantrópica, na instituição de LPI, que não seja filantrópica, seja privada. Nós não podemos investir nela. Esse dinheiro não é para investir nela, mas o dinheiro pode investir em profissionais para dar suporte a ela. Então, são momentos como esse, que essa captação vai servir muito bem para isso. Vai servir perfeitamente para ampliar e melhorar a qualidade de acolhimento, qualidade de vida que a Casa dos Pobres e a Filantrópica possa fazer para os idosos. Quem não tem um idoso no seu habitat que precise ser acolhido? A vontade nossa é de acolher todos eles, de levar. E chega ali, existe de Edson, existe de Damares, que tem que receber. A Casa dos Pobres está aqui para isso. E o outro está lá sofrendo, como é que faz? E a gente sente que fica Edson, as assistentes sociais, as psicólogas, todo o quadro da casa, com vontade, o desejo, a necessidade de acolher aquela pessoa e não poder. O Ministério Público às vezes manda, daqui tem que receber. Como receber? Então esse fundo municipal da pessoa idosa, ele tanto com o dinheiro dele fica respaldado para que nós possamos no futuro até manter, até conseguir. Em alguns editais, procurarmos, agora está com o edital aberto do Santander, que podemos trabalhar junto com a rede amiga da pessoa idosa, com a coordenação, começarmos o trabalho no fortalecimento e edificação de uma instituição filantrópica dessa municipalizada, o LPI do município. Podemos ter o centro-dia municipal. O que é um centro-dia, gente? É aquela instituição em que você tem seu pai, tem sua mãe, tem seu familiar, precisa cuidar dele, não pode. Chega lá, denúncia de fulano, deixa o pai sozinho em casa, trancado e vai embora. A gente entende que ela está cometendo um delito, é um crime, mas ela precisa viver. Tem filho que precisa viver. Como vai viver? Como vai manter a casa se não trabalhar? Não pode dedicar a sua vida toda. E nem pode descartar, como muitos fazem. Então, sendo o dia, você vai de manhãzinha se preparar para o seu trabalho, tomar seu café, dar café ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, o pé no bracinho, feito fazer uma criança para uma creche. Chega no centro-dia e entrega na portaria para o seu trabalho. O centro-dia cuida do dia todo. Chegou para a mesa do seu trabalho, passa lá, então, tudo que possamos fazer para fortalecer o fundo municipal da pessoa idosa vai servir para que possamos trabalhar tudo isso.
Nós estamos com campanhas relativas à questão de transporte público. Que em momentos como esse, é importante que nós possamos passar para vocês também isso, para que sejam também multiplicadores. Não são idosos, mas são pessoas que estão preocupadas com a causa da pessoa idosa. O que acontece, minha gente? O Estatuto da Pessoa Idosa, ele diz claramente que a pessoa idosa acima de 65 anos, o Estatuto diz 60 anos ou mais. Então, acima de 65 anos, apresentando sua identidade ao condutor do coletivo, ele terá acesso e entrar e sentar. Precisamos observar que essa lei foi publicada antes que existisse a questão da catraca eletrônica nos ônibus. Não existia catraca eletrônica. Ela veio bem depois dessa lei. A catraca chega. Precisamos fazer com que os idosos se conscientizem que o cartão eletrônico vai facilitar. Ele não tem que estar mostrando, às vezes passando constrangimento para ver se realmente tem 65 anos, se não tem. Teve um tempo em que os idosos têm que trocar a identidade por uma carimbada com a idade. Houve isso, houve não está tendo. Mas também já tudo o seguinte: de 60 a 65, cada município faz sua legislação como deve fazer. Um outro constrangimento, porque as empresas entraram junto ao poder público e solicitaram que uma lei que foi aprovada, acho que em 82, se não me engano, perdesse a validade e foi cassado, foi eliminado. O nosso executivo, por sua vez, atendeu o chamado nosso. Nós avaliamos que o executivo, a secretária, também ele fez a lei. Ele colocou a lei para que 60 a 65 anos o município pudesse aprovar. Foi tudo na frente desse. E aí, recebi algumas denúncias em que um idoso, no coletivo público de Caruaru, 62 anos, e o motorista obrigou ele a descer. Ou descia ou chamava a polícia. Ele obrigou a pegar. E desceu do ônibus. Na volta, a motorista disse a ele que ele ou pagava a passagem ou tinha que descer, porque ela podia perder o emprego dela. E ele pagou. E eu mando a denúncia para a Destra. Quando a denúncia da devolutiva da Destra chega para a gente, eu mesmo não havia me atentado para a lei. É preciso ler a lei. Preciso entender a lei. Eu mesmo, como presidente, não tinha atentado. Fiquei muito empolgado que a lei foi efetivada, beleza? Então, lá na lei está dizendo: ele terá acesso, passe livre, exclusivamente com o cartão velho, com o cartão eletrônico. Então, que a gente possa conscientizar os nossos idosos a fazerem todos eles seu cartãozinho velho. Ao chegar no ônibus, subiu, passou na catraca, sentou, satisfação a dar a ninguém. Resolvido, é um direito dele. Ora, direito tem, que direito anda. Se é um direito dele, a obrigação de trazer o cartãozinho, eu vou lá e tiro. Porque, infelizmente, tem alguns idosos que eles são danadíssimos, muito teimosos. Infelizmente, ele tem que trabalhar a consciência também dele da família. Tem alguns que eu sei, eu uso coletivo. Tem uns que chegam na catraca, chega em cima do outro, entra, bota o cartão, gira a catraca e senta. É meu direito. Seu direito é passar. Não tem o cartão? Passou, foi. Então, tentarmos, gente, nós multiplicar isso. Passar uma informação. Dar formações pessoal. Para que possamos, quem sabe, quando nós chegarmos lá, eu digo nós, como se fosse mais novo, tá vendo? Quando nós chegarmos lá nos nossos 60, 62, 65 anos, estamos no nosso caminho bem preparado. Vamos preparar, botar o tapete para que nós possamos caminhar nele. Então, daqui até lá, a tarefa é longa, é grande, mas é uma missão de cada um da gente. Né, gente? Então, eu acho que seria mais ou menos essa mensagem que eu queria passar para vocês e dizer, eu não sei, eu naquele da mediação, vocês ouvidas, nós estamos iniciando
uma reunião que é um grupo chamado Rede Amigo da Pessoa Idosa. Essa rede funciona lá no Centro Integrado de Direitos Humanos. Ali no final do muro do Intermunicipal tem um posto de gasolina, em Barra Santa Clara. Bem em frente, na esquina, tem ali o Centro Integrado de Direitos Humanos. Essa rede, ela vai articular todos os grupos que trabalham com a pessoa idosa em Caruaru, para que possamos começar montando políticas públicas, trabalhar sobre essa questão de conscientização, serviço de convivência, CRAS, CREAS, conselhos, na verdade. Temos necessidade urgente de fazer um trabalho junto com o conselho da pessoa idosa, pessoa com deficiência, educação, saúde, assistência social, sentarmos para falarmos a mesma linguagem, para que possamos sair em bloco, porque quando reclamar de alguma coisa, todos estão juntos. Quando alguém quer o benefício, é para todo mundo junto. Nós temos uma deficiência de Caruaru, que eu preciso falar depois nessa reunião com o nosso querido da Desta, por exemplo, que é, nós temos o direito da vaga para o idoso. A vaga está ali. Nós pagamos. Se nós pagamos, podemos botar em qualquer canto. O que pode ser feito para que possamos ser beneficiados com a vaga é a isenção da taxa. É uma coisa a se pensar também. Né? Porque às vezes eu chego no canto, a vaga do idoso está ocupada. Aí eu vou ter que convocar a Desta, chamar o Cristo para tirar, só para botar meu carro no lugar. Só para botar lá. Porque eu não sou isento de muita coisa. Se eu pudesse pensar em trabalhar para o futuro. Isso, o Fábio falou algo interessante. Essa conscientização que a gente fala para com as pessoas idosas, o benefício para eles, precisamos começar também pela educação. Pela educação, a gente começa tudo. Né? Então, nas escolas, precisamos muito começar esse trabalho de base, de conscientização dos nossos alunos, professores, para que todos possamos falar a mesma linguagem e dar a melhor condição para os nossos idosos. A conta do Fundo da Assistência Social, não. É uma conta específica. Não é a conta do município, é a conta do fundo. Não pode usar os dados do Fundo da Criança, não pode usar os dados do Fundo de Assistência Social, ou do Fundo da Prefeitura. Caruaru. Entendeu? Então, esse cadastro é para isso. A gente tem esse site aí, que foi parceria nossa com a MUP, né, que é 60 mais. A gente falou de fundo. Mas quem é o gestor? O conselho. O conselho é um mecanismo institucional de participação social. Na nossa Constituição, a gente está acostumado. Democracia direta. Direta é quando a gente decide diretamente sobre o assunto. As penalidades eu já falei, e o resultado de aplicações no mercado financeiro. O dinheiro que está no fundo não precisa estar parado na conta, pode ser aplicado no mercado financeiro. E o resultado, né, o ganho, fica para o fundo. Doações de instituições internacionais. Por exemplo, a Alemanha tem programa de apoio, faz projetos, etc. A Alemanha, o Japão. Então ele pode destinar uma verba deles para qualquer fundo. Próximo. Como criar um fundo? Isso não tem um problema, porque aqui em Caruaru já tem fundo, já está regulado, tudo ok. Mas só avisando. Criação do fundo tem que ser por lei. Tem que ter o CNPJ do fundo. O nome que aparece lá no CNPJ não é Conselho do Direito da Pessoa Idosa. É Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Caruaru. Tem que dizer a finalidade. Não pode ser Fundo Menino Jesus. Não, tem que ser Fundo do Idoso. Tá? Não pode ser o conselho. Não. O nome que aparece lá não é o conselho, é fundo. A conta
a conta do fundo da assistência social? Não, é uma conta específica. Não é a conta do município, é a conta do fundo. Não pode usar os dados do fundo da criança, não pode dar os dados do fundo de assistência social ou do fundo da prefeitura. A conta da prefeitura não pode, é a conta do fundo. O cadastro junto ao Ministério dos Direitos Humanos, porque se prepara tudo isso, manda-se cadastra junto ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e no final de outubro, o Ministério, dia 30 de outubro, o Ministério manda para a Receita Federal esse cadastro. Por que ela manda para a Receita Federal? Para que no próximo ano, no ato da declaração, esteja lá o nome, Caruaru. Entendeu? Então, esse cadastro é para isso. A gente tem esse site aí, que foi parceria nossa com a MUP, que é 60+. Tem os passos, tem o potencial de arrecadação de cada município, tem o perfil do município. Município de Caruaru, qual o perfil? Aí vai lá, IDH tal, índice de analfabetismo, renda, pirâmide etária. Então, para quem quer doar, eu quero ver qual é esse município, como é pobre mesmo ou é rico? Pode entrar lá no site e ver, e vai diretamente para a página do IBGE Cidades. Próximo. A gente falou de fundo. Mas quem é o gestor? O conselho. O conselho é um mecanismo institucional de participação social. Na nossa Constituição, a gente está acostumado. Democracia direta, democracia indireta. Direta é quando a gente decide diretamente sobre um assunto. Por exemplo, plebiscito que houve. Presidencialismo ou monarquia? Parlamentarismo? Então, essas questões, que são colocadas, é raríssimos casos que a gente diz diretamente. Ele falou sobre armas, você não teve um plebiscito sobre armas, sobre sistema de governo e tudo mais. Mas e a outra indireta é a que a gente também conhece, quando a gente escolhe os governadores, os gestores, governadores, prefeitos, presidentes, e os vereadores, deputados e senadores. É indireta. E a Constituição previu uma terceira, que é a democracia participativa. É justamente onde estão os conselhos de direitos. Não precisa esperar a próxima eleição para a sociedade opinar e agir sobre uma determinada política. À medida que as coisas vão andando, o conselho, que tem a representação da sociedade, vai dando um aval, vai fazendo suas críticas, monitorando a política. É um espaço público, óbvio, paritário, metade sociedade, metade governo. É um espaço de elaboração, monitoramento e avaliação das políticas públicas. É importante lembrar isso. O conselho não existe só para tomar conta do dinheiro do fundo, só para aprovar projetos para utilizar o recurso do fundo. Não. O conselho existe para acompanhar as políticas públicas. O que é que a Secretaria da Mulher está fazendo pela mulher idosa? O que é que a Secretaria da Educação está fazendo pela mulher idosa? Transporte. O que é que o sistema de transporte está fazendo pela pessoa idosa? Os ônibus baixam, sobem. Ele está conseguindo pegar a passagem, quando vai buscar as duas passagens gratuitas,
ou 50%, tem EJA de dia, tem formação profissional para idosos. Então, assim, são questões que tratam de várias políticas e que o Conselho tem que acompanhar. Tem que opinar, está dando errado. O serviço de acompanhamento do idoso para Recife está deixando o idoso na rua. Ou não está dando alimento para ele, porque o idoso tem hipopressenia. Então, não tem onde ele ficar. Ele não pode ficar esperando muito tempo. Qual o serviço de acompanhamento que está dando para aquele idoso? Como é que estão tratando os pés diabéticos em Caruaru? Né? Então, são essas questões que todas as políticas é importante que o Conselho acompanhe. Quem já me ouviu antes, já deve ter cansado. Aquela representação da esponja. Suga e espreme. Então, escuta a demanda da sociedade, acompanha as políticas e dá a resposta para aquele cliente, para aquela secretária. Tá bom, tá ruim, tá faltando. Integração e articulação. Criar estratégias com outros conselhos através de agendas comuns, fóruns que contribuam para superar a setorização e fragmentação da política pública. O idoso. A situação do idoso perpassa por várias secretarias e por vários conselhos. Qual é a participação que os idosos estão tendo no Conselho de Educação, no Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social? Porque o idoso é público de todas as secretarias. Conselho de Transporte. Então, é importante que o segmento esteja presente nos outros conselhos e é importante que o conselho acompanhe a agenda dos outros conselhos. É importante conversar. A união faz a força. Então é importante isso, estarmos próximos e articulados com os outros conselhos. Independência em relação ao órgão gestor. Independência em relação à prefeitura. É um instrumento de democracia. Uma das críticas, tem um relatório que vai sair do Tribunal de Contas, e ele diz justamente isso: a fragilidade dos conselhos frente a gestores. E uma forma da gente se fortalecer nisso é também conhecendo o conselho do idoso da cidade vizinha, das cidades vizinhas. Precisamos ter encontros regionais de conselhos, porque os problemas são comuns. O problema que Caruaru tem é bem parecido com o Toritão e Santa Cruz de Capibaribe. O comércio é o mesmo, então o trabalho é o mesmo, as necessidades são muito parecidas. Por que não fazer reuniões juntos, uma cada 6 meses? O fato disso até ajuda a fortalecer o sistema. Como é que tu está lidando com o prefeito? E tu, assado? Isso vai ajudar a fortalecer o sistema. Alternância na presidência, uma hora governo, uma hora sociedade. Capacitação continuada dos conselhos. Pode ser, aqui não tem capacitação. Posso dizer até que não tenha, não é fácil uma presencial, mas na internet está show. Saúde da pessoa idosa, política do idoso, elaboração de projetos, mediação de conflitos, tudo está na internet. A gente também precisa se dispor a fazer uma horinha online para a gente entender mais do que significa este ponto que nós estamos trabalhando. E por fim,
quadrado de uma pessoa, um quadrado da sociedade, precisa ser renovado, novas pessoas devem contribuir para melhoria. Próximo. Minha gente, você tem uma pergunta? Nem tem nada para falar. Deixa eu fazer uma pergunta. A senhora mencionou a respeito do PROCON que as multas poderão ser revertidas ao fundo municipal. Isso mesmo pode ser em qualquer segmento, por exemplo, transporte e trânsito. As multas que poderão vir para a empresa de obra podem ser revertidas também para o fundo? Pode. Agora precisa ser negociado. Porque o transporte é um conselho que diz para onde vai. Você vai para o conselho e discute lá, manda para cá. No caso, foi o idoso que foi atropelado, ou sei lá, foi idoso. Não, minha gente, esse fato ocorreu com o idoso, então o dinheiro deve pagar uma questão de barganha. O PROCON tem o fundo do consumidor. Entendeu? Mas você tem que conversar. Tem o fundo do consumidor, porque não tem um sujeito específico, consumidor. Mas nesse caso aqui, do Horas Pronobis, que foi só para o idoso, a multa deveria ter para o idoso. Está entendendo? Isso é questão de forças. Fundo na. Continuando. Eu queria, por favor. Eu quis colocar esse artigo, está tão ruimzinho. Fundo Nacional do Idoso. A lei do Fundo Nacional do Idoso, no seu artigo 4º, tá? Esse artigo é muito importante, inclusive para contadores, orçamento, projetos. Esse artigo 4º diz o seguinte: as disposições dos artigos 260C até o 260L da Lei 8.069 de 1990, que lei é essa? O Estatuto da Criança aplica-se aos conselhos municipais, estaduais e nacional do idoso, do que couber. Em vez de ele ter pegado aqueles artigos que estavam lá no Estatuto da Criança, puxou para cá e botou a palavra idoso, ele diz: copie, aplique-se a tudo que está nesses artigos ao Conselho do Idoso. Quando lá fala socioeducativa, aí não se aplica, por isso a palavra do que couber. Né? E a gente vai mostrar um pouquinho o artigo próximo. É justamente, eu peguei, meu Deus do céu, como está lindo. Nem ele chama. Deixa eu ir para cá. Eu peguei esse artigo aí, que eu nem sei que letra é, se é I, se é J, e pronto, 260I. Justamente a do Conselho do Idoso, do Conselho da Criança, do Estatuto da Criança. Né? No anterior, no slide anterior. Ó, 260C até o L. Eu vou ler o 260I. Vamos ler o 260I. O 260I diz assim: os conselhos de direitos da criança, aí você corta e bota do idoso, nacional, estadual, distrital, municipal, divulgarão amplamente à comunidade o quê? O calendário de suas reuniões, as ações prioritárias para a aplicação das políticas de atendimento ao idoso, né, cortei, os requisitos para apresentação de projetos a serem beneficiados com os fundos de direitos do idoso, nacional, estadual, distrital, municipal, a relação de projetos aprovados a cada ano calendário e o valor dos recursos previstos para a implantação das ações por projetos. O que esse artigo todo está dizendo?
publicidade. Não é algo, o conselho não é para agir fechadinho, não. O conselho é uma participação social, tem que ser transparente. As reuniões têm que ter calendário, tem que ser divulgado. Os critérios têm que ser claros. Quem foi que ganhou? Qual foi o projeto? Qual vai ser o desembolso? É isso aí que esse artigo está dizendo, detalhando. Ó, a relação dos projetos aprovados, o total de recursos recebido e a respectiva destinação. O dinheiro foi da onde e foi para onde. Respectiva destinação por projeto atendido, inclusive com cadastro na base de dados do Sistema de Informação sobre aquela criança e adolescente. No caso idoso, nós não temos esse sistema, então, no que couber, essa segunda parte, inclusive para cá, não serve. Ainda não temos isso. Mas, total de recursos recebidos tem que ter respectiva destinação por projeto. Avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos do Fundo de Direitos do Idoso. Tem que ter avaliação dos resultados. Ganhou, levou dinheiro. E aí, cadê a prestação de contas? Então, é isso que está dizendo. Próximo. Voltando. A gestão decisória sobre os recursos do fundo é do Conselho. Cabe aos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa definir como serão utilizados os recursos do fundo e a administração pública, no caso a Prefeitura, deve operacionalizar as decisões do Conselho. Quem vai correr para publicar o edital é a Prefeitura. O Conselho faz o edital, mas quem vai publicar é a Prefeitura. Quem que tem que se preocupar com o orçamento, tudo está lá, aonde a rubrica para sair o dinheiro, porque o dinheiro que sai do fundo tem que estar no orçamento. Não é só entrar, tá? Tem que estar lá, não é dinheiro público. Foi o que eu disse logo, é dinheiro público. Se é dinheiro público, só sai via orçamento. Nem que seja suplementar, crédito suplementar, mas só sai orçamento. Então a gente tem que se preocupar do orçamento sair rubrica para projetos do Fundo Idoso. Então a administração deve operacionalizar isso. E a gente deixa tudo com a administração? Não, ele tem que acompanhar, porque senão não vai para a lei orçamentária. Ele tem que colar. Literalmente. Próximo. Eita, que bom. Tem internet aí? Tem internet? Ninguém chama. Eu só sou cego. Vamos fazer assim que cada um é mais fácil. Como eu disse a você, quem tem o recurso do fundo é o Conselho. Mas como o Conselho decide? Eu acho tão interessante que eu viajava para o interior e chegava lá no grupo dos idosos. Como é que está o idoso aqui no município de vocês? Doutor, está ótimo. Terça e quinta tem dança, quarta tem passeio. A gente tem 2 centros de convivências. Isso é muito bom. Lazer é fundamental. Aí, parênteses, deixa eu falar de lazer agora só um pouquinho, depois eu volto para outro assunto. Existem pesquisas que dizem o seguinte: educação e lazer contribuem para a plasticidade dos nossos neurônios. Então, existe uma pesquisa que diz o seguinte: uma pessoa de 60 anos, analfabeta, tem um desenvolvimento cerebral semelhante a uma pessoa de 80 alfabetizada.
de maneira geral, né, tem referências aqui, mas eu só quero dizer para você o quanto a cultura impacta a vida da pessoa idosa, como retarda um Alzheimer da vida. Por isso a história do meio entrada, para dar oportunidade para as pessoas frequentarem espaços de cultura e de educação. É muito como as pessoas não aprendem mais, não é mais para minha idade. Não é verdade. A educação faz a diferença sempre. Nessa perspectiva biológica. Eu não estou falando social, de poder saber o endereço, o que está escrito nos ônibus, nas placas. Eu estou falando biologicamente. A educação faz diferença. Não só a educação, qualquer nova atividade. Eu me lembro que eu fiz um especial para eu, o professor dizer, sabe aquela hora que você sente aquele incômodozinho, você está fazendo aquele exercício e não sabe bem, ou está fazendo aquela aula, a pintura vai assim, você acha que não vai aprender? Aquele desconforto é que está fazendo o seu sistema cerebral vibrar. É aquela coisinha que vai virar, eu aprendi. Né? A gente está ganhando, de repente começa a andar de bicicleta, ou o que for, a gente sempre foi assim. Então, esse aparentemente desconforto é uma indicação de que a coisa está funcionando. Então, fazer sempre a mesma coisa é bom, mas o variar é melhor ainda. Então, voltando a conselhos. O conselho é que deve decidir. Mas com base em quê? No diagnóstico de sua realidade. Quando a gente fala dança, isso é ótimo, mas quais são os indicadores de saúde da população idosa? Melhorou ou piorou nos últimos 4 anos? A expectativa de vida aumentou ou reduziu? O aumento de doenças não transmissíveis, crônicas não transmissíveis. Houve um aumento de diabetes, câncer, hipertensão. Então, assim, é importante os indicadores, porque assim a gente vai avaliar cada política. Número de atropelamentos. Por incrível que pareça, nós idosos somos muito atropelados. Ou de ônibus, queda de ônibus, arrancadas. Quando mata, aleja impopular. Não é? E também no trânsito. Quanto tempo leva o sinal para abrir e fechar? A paciência, a educação no trânsito. A gente está perdendo essa civilidade. Então, é importante saber os indicadores de cada política. Primeiramente, também tem que fazer aqui a avaliação do conselho. O conselho foi criado por lei, o conselho tem fundo, o município tem fundo, as eleições são regulares, tem regimento interno, atas, resoluções, publicações, está tudo ok? Isso é algo a ser verificado no diagnóstico. Próximo. Levantamento dos dados junto às políticas setoriais. É aquilo que eu lhe falei. A Previdência Social é federal, mas não impede de a gente conversar com o diretor do INSS local. Doutor, qual é o perfil dos nossos endividados? O senhor pode me dizer? Não precisa dizer o nome, não. Como é que estão os endividados? Qual é a faixa que está mais endividada? Essa aproximação com a Previdência Social é muito boa. Porque você sabe, uma pessoa endividada adoece. Um idoso adoece mais ainda. Então, aí, todas as políticas que eu falei, próximo. Os dados técnicos. Levantamento do
o perfil do município quanto a pessoa idosa. Atos de desenvolvimento humano do Brasil. Como é que está Caruaru? Diagnóstico socioterritorial do município. Né, Ministério, a questão da assistência social. A assistência social faz regularmente esse diagnóstico socioterritorial. Panorama municipal perante o Ministério do Desenvolvimento Social. Relatório de programas e ações do Ministério. Site do IBGE. E assim por diante. Então é importante ter esses dados para que a gente possa acompanhar a política em vários aspectos. A atuação municipal sobre vários aspectos. E também para a gente saber que projeto é prioritário. Quando a gente sabe que a área da saúde está com um problema, exemplo, acompanhante, a gente foi ver lá o orçamento, conversou na secretaria, que lá não tem um serviço de acompanhante para idosos fora do município, ou mesmo dentro do município. Vamos ver se aparece algum projeto para apoiar o futuro. Será que tem alguma organização social que vai inventar um serviço de acompanhamento? Então, quando a gente detecta as falhas, se chama serviços continuados. Tem um nomezinho, serviços de assistência continuados. Por exemplo, banho, limpeza de casa, alimentação. Até, eu conheço, na Austrália tem até o serviço de pernoite. O idoso vai pernoitar fora para que a pessoa, o cuidador, possa passear. Eu preciso desafogar. Ser cuidador, acho que você sabe muito bem. É muito mais hábil, fica só em cima de uma pessoa só. Então, esses serviços continuados. Pessoas procuram EPI. Muitas vezes essas pessoas podem cuidar dos seus idosos à noite, mas não podem cuidar dos cuidados durante o dia de trabalho. E acaba institucionalizando. Certo. Aí tem, vamos sair, vamos Santo André, o programa do Caruaru está lá, entre os municípios convidados para concorrer. E lá tem a opção centro-dia, inclusive comprar prédio, ou sei lá o que for, de centro-dia. Tem centro-dia, tem LPI, tem violência, né? Você pode entrar no site da Escola de Contas, porque dia 13 teve a live. Ela salva lá, tá? Inclusive, ela disponibilizou um banco de projetos, né? Que a pessoa possa escolher, porque às vezes a gente não tem ideia, né? A gente não tem ideia o que fazer. Aí dá uma olhadinha lá, ela tem tanto a opção centro de dia, como ela também falou da opção de capacitação de famílias para evitar ILPI. Ele, inclusive, tem um projeto que eles apoiaram no passado, que era um LPI para evitar a entrada de novos residentes, que fez a mudança. Então, assim, projeto é para pensar. Tem outros bancos, né? Tem o próprio governo federal. É importante que a gente tenha sempre alguns projetos na gaveta. Porque na hora que surgir uma oportunidade, vamos nos habilitar. Por fim, acho que estamos no fim. Tem esse artigo aí, 260J, que eu tirei de onde? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se aplica ao Conselho do Idoso por causa daquele artigo 4A da Lei do Fundo Nacional. Esse artigo 260 diz o seguinte: o Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização
da aplicação dos incentivos fiscais referidos no artigo 260, que é a partir de destinação fiscal, dedução fiscal. Mas, daí você vê que é ele que vai definir qual é o modelo de fiscalização. Então é a ele que nós devemos namorar. Né? E eu digo o seguinte, é muito importante trazer o Ministério para perto. Ele ajuda a fortalecer o Conselho, ajuda a qualificar o trabalho e ao mesmo tempo que vocês ajudam o Ministério Público a atuar melhor. A partir do momento que ele está cobrando, doutor, qual é o seu modelo de fiscalização? Está movimentando aquele desconfortozinho dentro do Ministério Público para dar resposta também. Próximo. Aí eu trouxe. Estamos terminando, pessoal. Eu trouxe essas publicações. Naquele site que eu falei, 60mais.amu.org, tem todas essas cartilhas. Uma, controle democrático com garantia de direitos. Essa cartilha é muito boa, mas é uma cartilha que explica o que seja o Conselho na perspectiva do direito, na perspectiva onde está situado dentro da nossa legislação o Conselho, que é, juridicamente falando, o Conselho. 2, quer um Conselho, ele é mais simples, é uma cartilha, como criar uma lei, como fazer uma ata, como fazer uma convocação. O outro, como fazer um diagnóstico. Como fazer um diagnóstico da política municipal da pessoa idosa no Caruaru. Então, tem etapas por etapas. Ele é mais complicado do que fazer um diagnóstico mais simples. Está todas disponíveis no site. Próximo. 2 cartilhas do Conselho Nacional do Ministério Público da Infância. Mas, como a infância é nossa prima rica, né, mais forte, mais velha, é dessa mesma fonte que a gente vai beber. A gente corta coisas que não cabem para a gente, né, medida socioeducativa não cabe para a gente, corta. Mas o resto, a questão de estar no orçamento, aplica-se quase tudo ao Conselho do Idoso e ao Fundo do Idoso. Mais uma cartilha de fundo do governo federal e uma outra cartilha sobre o fundo da criança e do idoso. Esse além da cartilha. Próximo. Aquilo que eu falei da destinação, que eu pensei que tivesse tirado até esse slide, né? Quando o valor é destinado ao fundo e é a partir do imposto de renda, o correto é falar em destinação em vez de doação, pois o contribuinte direciona parte do imposto que ele já tinha a obrigação de pagar para ficar no município escolhido. Próximo. Perfeito. Eita. Deixa eu mandar para você um vídeo para a gente tem que baixar ali para o pessoal ver na hora que a gente encerrar. Ao final eu vou mostrar esse vídeo que eu estou querendo. Quais são os momentos de captar recursos para o fundo? Nós temos 2. Durante todo o ano e no período da declaração do imposto de renda. Durante todo o ano, as pessoas físicas podem doar depositando valores diretamente na conta do fundo. Pode ser valores, também pode ser bens, tá? Até o limite de 6%.
Durante o ano, segue a regra da saúde, do plano de saúde, da escola. A gente não paga a escola no mesmo mês, todo ano. E no final pega o recibo para colocar na declaração no ano que vem. Plano de saúde não é do mesmo jeito, a gente paga o plano tal, todo mês, e depois a gente pega o recibo e coloca na declaração. É este tipo aqui. Você pode doar o ano todo, pega o recibo e coloca na declaração. No ano que vem. Então, pode ter servidores públicos, pode ter empresa privada, do mesmo jeito que a gente tem empréstimos consignados, que sai direto da nossa conta e nem vê. Também pode pedir para fazer empréstimo consignado de uma doação. Doação de R$5, R$10 faz a diferença. E todo servidor público paga. Eu não penso que ele não paga. O contador me diga qual é o servidor público que não paga imposto. Me diga que eu quero conhecer. Não é? Então, como é que a gente paga imposto? Servidor público paga imposto. E a gente não faz essa caridade para nós mesmos. Ou a não ser que eu não quero morrer amanhã. Não conheço essa figura. E mesmo que a gente queira morrer amanhã, não impede a gente fazer o bem ao outro. Né? Então, é isso que pode ser feito durante o ano. Sendo que essa aí tem um detalhezinho. Por que esse recibo? Esse recibo que a gente dá para o doador é importante, porque ele vai usar na declaração. E para o conselho surge uma responsabilidade: fazer a sua própria declaração. Se o conselho recebeu dinheiro diretamente na conta, a Receita não ficou sabendo. Então ela tem que fazer o conselho a sua declaração de imposto de renda, que tem um nomezinho: DBF, Declaração de Benefícios Fiscais. Façam a sua declaração, conselhos, porque paga multa se não fizer também. Já é pouco dinheiro que a gente tem. Ainda vai para pagar a multa, não dá, né? Então, faça a sua declaração, a sua DBF. Tá? E o dinheiro que vem na época da declaração? Esse não precisa fazer declaração. O dinheiro que vem via declaração do imposto de renda, que agora o momento começou hoje, esse não precisa fazer a declaração. Por quê? Porque o dinheiro já vem da Receita. Né? Você faz a declaração, emite o DAF é federal, a Receita olha, está tudo ok, a declaração vai para o fundo que a pessoa escolheu. Então, essa modalidade, diretamente na declaração do imposto de renda, o conselho não precisa se preocupar de fazer a declaração. Para você conseguir fazer isso, ter direito a receber na declaração, precisava fazer aquele terceiro passo: ser cadastrado até o dia 15 de outubro do ano anterior, junto ao Ministério dos Direitos Humanos. Deu para entender? Então, para ser, por quê? Porque quando você faz o cadastro, o nome vai aparecer na declaração. Aí a Receita, ok. Marcou Caruaru. Vai para Caruaru. Agora, esse daqui, ó, durante o ano todo, não precisa obrigatoriamente ter o cadastro, porque você vai fazer a declaração. Né? Você que vai fazer a declaração. Então, essa informação do cadastro é válido para os novos municípios. Ah, meu Deus, eu perdi de fazer o cadastro esse ano. São Vicente Ferro. São Vicente Ferro agora está fazendo o fundo dele agora. Não vai aparecer na declaração do imposto de renda, porque ele tem que ter feito isso no ano anterior. Mas ele pode captar recursos, fazer campanha, do mesmo jeito, dando recibo e depois fazendo a sua declaração. O melhor
é ter as duas opções. É o melhor a situação de um fundo como o Caruaru que está cadastrado, que ele pode pedir direto todo ano, como ele também pode pedir no ato da declaração. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Durante o ano todo, a pessoa física pode destinar do seu imposto, que assim se fala, até 6% durante o ano. Eu tenho direito a deduzir até 6%. Agora, eu mando meus 6% para onde eu bem quiser. Eu vou mandar 4 para o fundo da criança e 2 para o fundo do idoso. Eu vou dar tudo para o fundo da criança. Vou dar tudo para o fundo do idoso. Pode. Então, durante o ano, esses 6% eu coloco o que eu quiser. Na proporção que eu quiser. Eu não fiz isso ano passado. O que é que eu posso fazer? Eu quero doar. Aí eu posso fazer no momento da declaração. Nessa segunda oportunidade, a receita já não é... Você não pode fazer os seus 6% do jeito que quer. Não. Ela já tem. Você pode doar até 3% do idoso e até 3% da criança. Não sei, né? 3 receitas. Não, eu quero dar 4 para o idoso e 2 para a criança. Não pode. O limite é 3. Eu doei 4 no ano passado. Do meu limite só tenho 2. Eu posso doar 3 agora? Não, porque o limite geral é 6. Eu tenho, digamos assim, eu vou dar 3 para um e 2 para o outro. Eu vou dar só 3 e nada para o outro. Vamos fazer a contagem. Na declaração, no ato da declaração, até 3% para o fundo idoso e até 3% para o fundo idoso. Se eu tiver feito durante o ano, eu tenho que contar também, né? Para deduzir o que é que eu vou fazer no ato da declaração. Deu para entender essa parte, por favor? Dúvidas? De dedução para cá e para lá? Fica vinculado sempre todo ano, vai se renovando ou tem que ficar sempre regulando? A doação, você tem que fazer a doação cada ano. Normalmente tem que fazer a solicitação. Cadastrar? Não. O cadastro no Ministério dos Direitos Humanos só precisa ser feito uma vez. A não ser que tenha surgido, mudou alguma coisa. O fundo mudou de nome. Mudou Mas aí, de se quiser alterar a porcentagem, pode fazer anualmente. O quê? A porcentagem pode ficar alterando anualmente. Pode. A cada declaração é um tipo novo. Cada declaração é um momento novo que você faz. Não tem vinculação nenhuma com a declaração anterior. Mais dúvidas? Captação. Como é que ela funciona? Tipo assim, uma instituição que está cadastrada ao Conselho da Pessoa Idosa, apresenta aquele projeto aprovado pelos conselheiros. Aí o conselho ele dá essa carta de captação para que essa empresa venha conseguir recursos para esse projeto. Perfeito. Que ela fala, vocês ouviram? Ela falou de carta da instituição, uma carta de captação para ela correr atrás do dinheiro. Foi isso? Pronto. Isso tem um nome. Se chama destinação casada. Eu vou destinar parte do meu imposto, não necessariamente do fundo, mas para aquela organização, via fundo. Eu vou doar para o fundo do idoso, mas eu quero que minha doação vá para o abrigo. Isso é bem discutido. Existe uma ação civil pública que foi contra isso da infância, que diz o seguinte: essa questão de
se alguém de fora decidir para onde vai o dinheiro, enfraquece o conselho. Porque quem tem que dizer qual é a prioridade de atendimento é o conselho. É ele que faz o diagnóstico. É ele que deve saber onde é o calcanhar de Aquiles. Né? É ele que deve fazer. Esse programa é muito bom. A Petrobras do Rio de Janeiro. Ah, não, eu quero apoiar sim. Botar minha placa que apoio, Petrobras apoia, não sei o quê. Mas o que estava precisando é medida socioeducativa. Que ninguém vê, ninguém gosta. Ninguém gosta de menino infrator. Não é não? Não é bonito. Por isso essa preocupação contrária à destinação casada, no entendimento que fragiliza. Quando é uma pessoa física, tudo bem, mas quando se está tratando de empresas, uma Ferreira Costa, um banco, então o poder, eles têm muito dinheiro para doar, porque pagam muito imposto. Mas ele pode decidir qual é a política pública melhor para o município. Porque ele está vendo o marketing dele. Agregar valor à sua marca. A preocupação dele não é melhorar. Pode ser que efeito colateral ajude, mas a preocupação primeira é o marketing positivo para aquela empresa. Então, a destinação casada tem essa crítica. Qual é o benefício da destinação casada? Também como o outro lado da moeda. Tem aquela história, como é? O olho do dono que engorda, não tem essa expressão. Então, se é o projeto dele, a instituição vai querer engordar aquele projeto. É ela que vai ter mais interesse ainda de correr atrás de uma captação do que o conselho, assim, metade do conselho é servidor público, eu vou correr atrás de empresa, não sei o quê, eu tenho que dar conta da minha secretaria, meu secretário está pedindo não sei o quê no final do ano. Então, por mais que o conselho seja representação, muitas vezes não está tão disposto a bater portas. Nós fizemos um evento com o Prosas. O Prosas é uma das maiores empresas privadas de captação de recursos. Ela recebe isso, ela bota no seu sítio, né, cedia muitas atividades. Por exemplo, o Banco Santo André contratou o Prosas para colocar o seu edital lá e para que o Prosas faça toda a viagem, trabalho. Então, o Banco Santo André terceirizou. Eu não vou ter dor de cabeça de ver todos. Não, contratei o Prosas para receber, para divulgar, para tudo. Então, a gente fez um evento com o diretor do Prosas. E ele disse o seguinte: sabe como conquista dinheiro? Como é que consegue captar recursos? Foi a pergunta que ele pôs. Você sabe como consegue captar recursos? Alguém viu essa live? Sabe a resposta? A resposta é a seguinte: pedir. A resposta que ele deu, como você consegue captar recursos? Pedir. Aí eu pergunto, será que o conselho tem tanta discussão de correr atrás de pedir do que aquela organização que vai entrar para ela? Então são essas dúvidas em relação à captação casada. Tem um lado bom, mas também um lado ruim. E vamos voltar para o terceiro slide, eu acho. Volta. Aí, volta. Aquele aí. Vejam. Na lei do Fundo Nacional, artigo 4, diz o seguinte: as disposições do artigo 260C começa pelo 260C, não começa pelo 260A ou pelo 260 puro.
Começa pelo SEI. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o artigo 260 sofreu uma alteração o ano passado. O 260 puro, não foi o SEI. Para a gente só se aplica a partir do SEI. O artigo 260 SEI, desculpa, mentira. O artigo 260 puro, artigo 260, parágrafo 2º, etc. tal, permite a destinação cruzada. Então, para o Fundo da Criança, surgiu uma lei no ano passado que alterou o artigo 260 lá em cima, para permitir. No idoso ainda não. Mas, na prática, tem sido feito. A Prefeitura do Recife faz, o Conselho Estadual faz, São Paulo, Belo Horizonte, Paraná, Santa Catarina, todos da região sul e sudeste, com exceção do Rio. Olha, Damares, tudo é legal enquanto não for questionado. Se você nunca foi, não teve nenhuma reclamação na porta da justiça, nem ninguém foi procurar o promotor para processar, tá na boa. Desde que você faça por lei, né? Faça recondução, direitinho, etc. e tal. Porque aí pega logo no primeiro. Se você pegar logo, sem ter aqueles atos todos, ata, regimento, resolução, publicação, aí é pior. Mas se você faz tudo isso, só se pode questionar, tá? Então, o que concede na destinação cruzada, que ela falou carta de captação. Em outros estados se passa de chancela. O conselho abre edital. O conselho primeiro define quais são as prioridades. Qual é a prioridade de Caruaru? É saúde, é ILPI, é transporte, é o quê? Mediação, renda. Então, escolhe os temas prioritários. Abre edital, escolhe os projetos e esses projetos recebem a carta de captação ou a carta de inscrição. Normalmente, esses projetos que vão correr atrás do dinheiro e parte, 10%, normalmente fica para o fundo administrar, apoiar outros projetos, para o fundo utilizar em outros projetos. Outra coisa importante, quem teve a carta de captação, conseguiu captar e foi executado, tem que prestar conta de todo o dinheiro. Segue a regra, é dinheiro público. Tem que fazer tudo que a gente já mostrou no outro artigo. Vamos para o final. Pronto. O que precisamos fazer? Está muito melhor que fazer daquele jeito. O que precisamos fazer para mobilizar a sociedade e o empresariado a doar? O Conselho deve mobilizar todos os conselheiros para discutir sobre a importância e as formas de sensibilizar a população a doar. Nessa fase, é importante envolver o secretário de Assistência Social, inclusive para ser a referência na articulação dentro da gestão pública. Eu botei Conselho de Assistência Social porque é onde deve normalmente estar situado o Conselho. Se o Conselho estiver na Secretaria da Mulher, vamos aplicar a Secretaria da Mulher. O que é esse secretário? Ela ser a referência. Se o secretário vai falar com o secretário de administração, coloca no contra-cheque, pode doar. Manda uma cartinha para todos os servidores explicando. Deixa fazer uma palestra no prédio tal, na Secretaria de Educação. O secretário de Assistência Social fala com o secretário de Educação. Olha, na reunião dos professores, deixa a gente falar. Então, assim, a gente fala que o secretário é o maior interessado no conselho, que é coisa antes.
todos os conselheiros. O papel de captar é de todos, minha gente. É um dever nosso como conselheiro correr atrás. Então, mobilizar todos. 10. Recomenda-se que o conselho constitua uma comissão. Até para captar, a gente precisa fazer plano de ação. Né? A gente vai captar quanto a gente quer captar esse ano. 2024 a gente quer captar tanto. Próximo, a gente captou quanto ano passado? E no ano anterior? Quais foram os locais que nós fomos e deu certo? Vamos dividir quem vai para cá e quem vai para lá? Qual é o material que a gente vai produzir? Então, é importante ter uma comissão para sistematizar essa etapa. Vamos ser essa. Próximo. Conversar com o conselho da criança. Minha gente, o primo mais velho da gente não compete com o idoso agora na declaração de imposto de renda. A criança não vai levar 4% de forma alguma no momento da declaração, só vai levar 3%. Por que não fazer campanha juntos? Por que não conversar com eles o que deu certo e o que deu errado? Eu não coloquei aqui porque no momento agora é imposto de renda. Mas pessoa jurídica pode doar 1% do fundo do idoso, mais 1% do fundo da criança. Ou seja, não há concorrência entre os dois para a pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica não há concorrência. Então, por que não trabalhar juntos e conversar? A concorrência só existe para pessoas físicas durante todo o ano. Tá? No ato da declaração também não há. Próximo. Veja os dados da Receita. O que é que a Receita diz? Qual é o potencial de arrecadação? Quem mais pagou imposto? Todos são dados abertos da Receita. Dados abertos da Receita do seu município. Tem que ver para mirar. Identifique no seu município quais seriam as empresas com potencial para ser doadores. Tem que identificar quem é. Faça um mapeamento das entidades e pessoas que trabalham com o público da pessoa idosa. As organizações sociais. Quais são as organizações sociais que prestam serviço ao idoso? Nós temos um abrigo aqui, ele presta serviço ao idoso. Será que ele tem interesse em ter mais recursos no fundo? Comércio. O comércio ganha em cima do idoso. Se a população idosa fica mais rica ou melhor, também reflete para ele. Então, por que não chamá-lo para ajudar? Alertá-lo, pensar, fazer a sua ação solidária. Pronto, acho que terminamos. Aí, né? Envolva as entidades que trabalham com os idosos e os próprios idosos. Daí o trabalho do pessoal do centro de convivência. Gicanda, quem consegue arrecadar mais? Próximo. Quando fazer a abordagem aos doadores? Eu achei interessante, naquela live de prosas, o rapaz disse o seguinte: eu dou 1 milhão, ele contou, ele estava numa reunião e disse: eu dou 1 milhão para o município que atender. 1 milhão. Ele estava em São Paulo, no eixo ali. Não estava aqui. E não conseguiu. Nenhum conselho ligou. Alguém atendeu. E o que atendeu não sabia responder. Então, como é que ele vai doar se ele não sabe? Como é que ele vai correr atrás do doador e ele não entende? Então, assim, quando fazer a abordagem dos doadores, está sempre disponível para conversar. Tem que ter o telefone ativo, na época de doação de imposto de renda. Saber o que falar, o que é vantagem, né? Explicar para que serve o fundo, mostrar serviço. Olha,
foi utilizado para melhorar o abrigo. O fundo foi usado na época da pandemia para isso. Então as pessoas sabem para que o dinheiro vai. Ninguém quer dar dinheiro para a prefeitura, minha gente. Ninguém quer ajudar quem quer que seja o prefeito. Quer ajudar o próximo. Quer ajudar outra pessoa, um idoso. Um idoso que um dia será ele. Explica a importância da doação, qual o retorno para a população, quais vantagens para ele, inclusive econômicas, de deduzir do imposto de renda. Próximo. Fim de festa. Graças a Deus eu terminei. Dá um zoomzinho, por favor. Nós vamos lançar esta campanha dia 21 de 3 às 9 horas no auditório da OAB em Recife. Nós sempre fazemos essa campanha para a população desmistificar essa modalidade de ação solidária. Então, estou convidando todos vocês. Para completar, neste evento, a gente vai disponibilizar spot de rádio, vídeo e material para vocês replicarem, publicidade, cartazes. Então, será disponibilizado para as pessoas. Conseguiu o vídeo? O que eu vou mostrar para vocês é o vídeo do ano passado. A gente já está fazendo a atualização para este ano. Então não vai ser este aqui. Mas vocês vão ver que é um vídeo longo, porque não sei se vocês perceberam que todas as propagandas têm que ter 30 segundos. Então qualquer coisa acima de 30 segundos é longo. No Instagram mais ainda. Então, hoje em dia é tudo muito rápido a informação. Aí nós temos um vídeo longo, 1 minuto. É longo. Justamente passo a passo. Abra a aba da direita, abra a aba da esquerda, aperte de novo, aperte, veja o limite disponível, coloque o valor aqui, imprima o DARF, pague até o dia 31. Então ele vai dando passo a passo. E aí eu vou mostrar o vídeo e as dúvidas sobre o vídeo eu vou tentar responder, tá bom? Aposentados. Então tem que pensar na política pública que eles vão viver também desde já. Participando do conselho, participando das reuniões, dando pitaco, literalmente. É importante a gente participar, porque estamos garantindo o nosso futuro, tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha a dizer. Alguma outra pergunta? Então, muito obrigada por terem esperado até agora. Estou disponível sempre que vocês precisarem, né? Então, é um prazer. E também convido todos a participar do lançamento, tá bom? Obrigada. Pessoal, gostaríamos de saber se todo mundo assinaram a ata. E, por gentileza, com você, doutora Yelena, nós, enquanto conselho, gostaríamos de agradecer a doutora de estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento, porque eu, particularmente, eu tinha muita dúvida em relação ao fundo, mas foi bem esclarecedor. Então, assim, também em nome do conselho, gostaria de dar uma lembrança para a doutora, para que eu possa levar essa lembrança representando Caruaru. E o pessoal conselheiro vai estar aqui conosco também, que faz parte do conselho, para a gente resistir a esse momento e depois nós iremos tirar foto com todo mundo. E queremos agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco nesse momento, para poder aprender sobre o fundo da pessoa idosa, para poder compartilhar conosco e estarmos juntos nessa batalha, né? Porque futuramente seremos idosos. Porque eu lembrei um negócio, pessoal. Ó, a colega de projetos, a colega de orçamento e todo o pessoal da artes, o edital do Santander está aberto. São 174 municípios convidados. Quem quiser, faça o seu projeto.
pense e mande para todos os municípios, ver se eles querem apoiar o projeto de vocês. Né? É uma forma de incitar, tem novas organizações sociais, né? Porque investimento do fundo, recursos do fundo, também pode fomentar a economia dos nossos municípios, com organizações sociais e tudo mais. Então, pessoal, entenda um pouco de projeto, que é de uma área da mulher, que é da área da cultura, da saúde, da assistência social, transporte. Pense em projetos. Porque, só lembrando, como é que vai funcionar o edital deles? Eles estão recebendo projetos dos conselhos. As pessoas interessadas fazem projetos, encaminham para os seus conselhos, ou todos os conselhos. Se o conselho escolher este, ele vai apresentar e escrever este na plataforma do edital. Entendeu? Então, o conselho que decide qual projeto